Bom, e nós prosseguimos com liberdade de opinião, saímos do Rio de Janeiro e vamos agora a Brasília para conversar com o jornalista Alexandre Garcia. Olá, Alexandre. Que dia, hein? Que dia, o verão começou quente para os cariocas, né? Nem fale. Bom, Marcelo Crivella foi preso hoje de manhã. O prefeito do Rio de Janeiro é acusado de fazer parte do chamado QG da propina. Segundo as investigações que correm desde o final do ano passado, a partir de uma delação premiada de um doleiro, o empresário Rafael Alves, que é irmão do ex-presidente da RioTour, a empresa pública de turismo do Rio de Janeiro, recebia dinheiro, propina de empresários para intermediar o fechamento de contratos com a RioTour e com outras empresas públicas de várias áreas da administração do Rio de Janeiro, ou então para viabilizar o pagamento de dívidas do município do Rio de Janeiro com empresários com quem o município já tinha contrato firmado. Nós estamos vendo aí imagens do prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, chegando por volta de 6h30, 6h40 da manhã, à cidade da polícia, na Zona Norte. Ele continua aí na cidade da polícia já há quase 3 horas. Além dele, são alvos da operação o empresário Rafael Alves, que seria o gestor desse QG da propina, Mauro Macedo, que foi tesoureiro de campanha de Marcelo Crivella, um ex-vereador chamado Fernando Moraes e o ex-suplente de Marcelo Crivella, que assumiu o Senado quando Marcelo Crivella saiu para administrar o Rio de Janeiro, Eduardo Lopes. Alexandre, em novembro, nós fizemos sabatinas com os candidatos à prefeitura de algumas das nossas principais capitais e eu entrevistei o então candidato à reeleição, Marcelo Crivella, perguntei a ele sobre a denúncia do QG da propina. Ele, obviamente, negou e chamou a investigação de fofoca. Queria que você falasse sobre tudo isso e como chegamos ao dia de hoje, Alexandre. Pois é, primeiro, pobre Rio de Janeiro, né? Tem uma lista aí de gente que descumpre a lei e é pega pela lei. Mas a prisão do prefeito Crivella, que surpreende nesse momento, faltam 8 dias para ele passar o cargo. Se passasse o cargo e depois fosse preso, talvez não desse toda esse espetáculo midiático. Quando a pessoa é presa assim no curso de uma investigação, é porque ou está pressionando testemunha, ou está apagando provas, ou está obstruindo a justiça. Um desses motivos, a gente não sabe o motivo, mas é um desses motivos. O estranho é que tenha havido assim um aparato midiático na frente da casa dele antes de a polícia chegar, né? No momento em que o Ministério Público do Rio de Janeiro está com a sua lista tríplice aí para decidir querer que seja escolhido o primeiro da lista tríplice como procurador-geral. Pode ser que não tenha nada a ver uma coisa com a outra, pode ser que seja uma demonstração de poder, né? Coincidentemente, uma cobertura completa de quem não gosta do prefeito Marcelo Crivella. Parece que tem o famoso circo midiático que a gente lamenta tanto, né? Os que somos da mídia lamentamos, porque é uma condenação prévia das pessoas, né? No momento que elas são mostradas sendo presas, né? Ainda que sejam soltas depois, ainda que sejam inocentadas depois, fica parecendo aquela coisa que entrou no Diário Oficial agora. Artigo 331, se não me engano, do Código Penal de 1940, que foi mudado pelo Congresso Nacional e que saiu agora no Diário Oficial, né? Mostrando que uma denúncia que provoque um inquérito administrativo, que seja denúncia até de falta de ética ou de crime, acaba sendo qualificada como denunciação caluniosa. Digamos que não seja esse caso, mas veja só como já se tenta proteger a pessoa, né, desse tipo de condenação prévia. A pessoa depois é inocentada, mas não adianta mais. Pode ser o caso dele, pode ser que não, né? Então, a gente confia nas autoridades que estão levando
esse caso, a tal ponto que foi decretada uma prisão sem esperar que ele passasse o cargo. Só que tem que se registrar aqui que fica meio estranho, né, essa série de coincidências. Né? E, de novo, eu digo, pobre Rio de Janeiro. Né? Houve um episódio parecido com a prisão do ex-presidente Michel Temer em São Paulo, pela força-tarefa da Operação Lava Jato no Rio de Janeiro também, né? Uma prisão determinada pelo juiz Marcelo Bretas, né? O caso de Michel Temer foi um desrespeito enorme a um ex-presidente da República. Né? E está aí. Denúncia vazia. Quem é responsável por isso? Né? Acho que tem aí a lei já prevê isso também. Né? Não pode a lei tolher as autoridades de pegarem os bandidos, mas é para pegar bandido. Né? E na área política essas coisas são muito tênues. Né? Então, sim, foi preso, vamos esperar o resultado das investigações, né? Se ele estiver envolvido, que pague, e se ele não estiver envolvido, a gente teria que se perguntar a nós, né? Olhar para dentro e perguntar, vale a gente expor uma pessoa à prisão? Né? Claro, a resposta vai ser, sim, a gente acredita no Ministério Público, né, que está conduzindo as investigações, a pessoa que foi... E o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, lá a Câmara que decretou, que autorizou a prisão, né, também deve ter tido motivos suficientes oferecidos pelo Ministério Público para executar essa prisão. Deve estar enquadrado em alguma dessas questões aí de intimidar testemunha, ou destruir prova, ou obstruir o trabalho da justiça. Lembrando que ninguém, por enquanto, teve acesso às razões para a prisão do prefeito Marcelo Crivella, porque, como eu lembrava agora há pouquinho, não há formação de culpa ainda, ele não foi submetido a julgamento pelo Poder Judiciário, nem ele, nem nenhum dos outros presos hoje, e geralmente, como o Alexandre lembrou, quando alguém é preso no curso de uma investigação é porque está atrapalhando a investigação, usando o poder que tem para coagir testemunhas, destruir provas. Agora, como o caso de Marcelo Crivella corre sob segredo de justiça, nós não sabemos exatamente se ele se enquadrou em algumas dessas circunstâncias para que o Ministério Público pedisse e o Poder Judiciário autorizasse a prisão dele, Marcelo Crivella, há poucos dias de passar o mandato para Eduardo Paes, que já desde cedo se manifestou em redes sociais, Alexandre, e ele foi muito cauteloso, né? Eu lembrava aqui mais cedo, o Rio de Janeiro teve uma das campanhas mais violentas, especialmente no segundo turno, né? Com acusações mútuas entre os concorrentes, você vai ser preso, você vai para a cadeia, um acusando o outro de corrupção. Foi uma campanha num nível, acho que baixo, né? Para o eleitor carioca conseguir formar uma ideia de quem tinha mesmo a melhor proposta para administrar o Rio de Janeiro. Mas já eleito, o prefeito Eduardo Paes preferiu não citar o nome de Marcelo Crivella, não falar na prisão e demonstrar preocupação exclusiva com a transição de governo. Porque, embora faltem só 9 dias, esse processo fica comprometido, não é, Alexandre? E no Rio de Janeiro, que é uma cidade quebrada, com um governador em exercício no cargo, com os números de pandemia piorando bastante. Parece que bateu uma praga sobre o Rio de Janeiro, né? Já que a natureza é tão bela, né? Eu vou complicar a vida de vocês aí, né? Eu lembro de uma frase que eu ouvia muito em determinada época. Veja só como o Brasil é estranho. Mato Grosso elege Roberto Campos e Rio de Janeiro elege Juruna, né? Há uma inversão, né? Isso para dizer que eleição não é brincadeira, eleição é algo sério, né? A gente procura eleger os melhores e Rio de Janeiro parece fadado aí a eleger gente que acaba presa, né? Eu ouvi aí a lista que você deu, né? Que vai desde o Moreira Franco,
que Brizola chamava de gato angorá, né? Aí vai Rosinha Garotinho, o Antônio Garotinho, o Sérgio Cabral, o Pezão, né? O pessoal da Assembleia Legislativa, né? Do Tribunal de Contas do Estado. É uma coisa incrível, né? É de se pensar por quê. Por que razão há essa contaminação, essa epidemia de corrupção, de achar que todo mundo é esperto, todo mundo é malandro. E todo mundo é malandro, todo mundo é esperto, ninguém sai ganhando, todo mundo sai perdendo. O segredo é ficar dentro da lei, agir dentro da lei, né? E essas coisas são... Não é... O que é o Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro é o eleitor do Rio de Janeiro, é o povo do Rio de Janeiro, são os políticos do Rio de Janeiro. Então, talvez isso chame atenção. Eu não sei se chama atenção porque, como eu lembrei o outro dia, né, arrastaram o menino João Hélio pelas ruas do Rio de Janeiro e uma semana depois fizeram carnaval. Então, é uma coisa complicada, né, complicada para resolver. Acho que é o Roberto Campos que dizia uma frase que eu vou parafrasear, né? Eu acho que corrupção não é uma coisa que se faça da noite para o dia, né? Leva décadas, leva séculos. E eu lembro, a propósito do que eu ouvi o Sidney falando há pouco, sobre quando começou, eu lembro que quando Juscelino veio para cá, há 60 anos, ele disse: vou me livrar da gaiola de ouro. A gaiola de ouro era a Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, que já estava cheia de problemas de corrupção. Juscelino dizia que ia se livrar disso. Então, é algo cultural, que as pessoas se acham acima da lei, acham que pode fazer, o outro faz, eu também posso fazer. Então, aí vira isso que dá, uma lista de pessoas presas ocupando cargos públicos. Pois é, a gente estava falando aqui de Moreira Franco, Rosinha Mateus, Antônio Garotinho, Sérgio Cabral, Luiz Fernando Pezão, que foi preso também no finalzinho do mandato, ali no começo do mês de dezembro, último mês de mandato como governador. O Tribunal de Contas só sobrou uma conselheira. Na Assembleia Legislativa, na Operação Furna da Onça, foram 10 deputados, 2 ex-presidentes da Alerj presos, o Jorge Pisciani e o Paulo Melo, né? O governador Wilson Witzel, que conseguiu galvanizar muito da esperança do Fluminense de ultrapassar esse momento difícil, não é? Teve um destino terrível também, está afastado do cargo. Então, o governador do Rio agora é interino, o prefeito, mesmo que no fim de mandato e derrotado na tentativa de reeleição, está afastado. O que é que justifica tanta coisa no Rio de Janeiro, hein, Alexandre? Ou o Rio de Janeiro é um retrato do país e a gente está mais de olho no Rio de Janeiro pelo fato de o Rio, seu símbolo, representar o nosso país e não olhar com tanta atenção para Cuiabá, para São Paulo, para Porto Alegre, para Salvador, para o Recife, enfim. Pois é, preciso saber que depois da Serra do Mar tem um país, né? Mas eu acho que o país é que corre o risco de refletir Rio de Janeiro. Eu tenho dito isso aqui em Brasília. Quando criaram a Câmara Legislativa aqui de Brasília, eu disse, gente, o Juscelino dizia que queria se livrar da gaiola de ouro, né? E não deu outra. A Câmara Legislativa aqui toda hora aparece em caso de corrupção, né? E eu sempre lembrei, não podemos importar coisas que são ruins para o Rio de Janeiro, né? Mas a gente importa tudo. Até eu vi, em primeiro lugar, aquele menino jogando bolinha para cima no sinal, no semáforo, e anos depois nas outras cidades brasileiras, né? Copiado, eu estou falando da cópia de algo bem inocente e, aliás, um modo de vida, né? De sobrevivência. Mas o Rio de Janeiro continua sendo uma caixa de ressonância, uma vitrina para o Brasil. E parece que há uma cultura de isso não faz mal, eu sou esperto porque eu passo por cima da lei, né? Eu consegui um sistema que bota reflexo na placa e aí o radar não me pega, né? Eu tenho um esquema no Detran para retirar minha multa, essas coisas, né?
por que tem que jogar o papel no chão? Né? Eu ensino meu neto a passar fora da faixa, isso eu vejo toda hora. Né? Então, são coisas básicas que acabam, digamos, afrouxando outros laços mais sérios, né? Que vão se refletir no dinheiro público. Dinheiro do público, aliás, não é dinheiro público, não. É dinheiro do público pagante de impostos. Então, esse é algo que o Rio de Janeiro nos mostra, mas tem um lado bom disso. Tem um lado bom, que está reagindo, que reage, né? Que as pessoas ficam indignadas. Só não podem esquecer da indignação na hora do voto, na hora da escolha. Tem que pensar, não basta pensar 2 vezes, tem que pensar 100 vezes, 1000 vezes antes de votar. Né? E deixar de lado essa questão de não faz mal passar por cima da lei. Faz mal sim, porque a lei serve para dar segurança para todos nós. Né? A lei serve para garantir os nossos direitos. Se nós enfraquecermos a lei, ela não terá força para garantir os nossos direitos, os nossos impostos no serviço público, né? Os nossos direitos na rua, a nossa segurança, os nossos direitos sobre as coisas que a gente compra, que é proprietário. É uma questão de civilidade, né? Mas o Rio de Janeiro está mostrando, sim, essa indignação, né? Essa lista de presos. Imagina o Tribunal de Contas, olha que ironia, só escapou uma. O Tribunal de Contas que serve para fiscalizar as contas públicas. Né? Isso aconteceu na Bahia também, né? Aquela Operação Faroeste lá da Bahia. Aconteceu já no Tribunal de Contas da União. Né? É uma total ironia. Lá na Assembleia Legislativa, o que dá de rachadinha, né? Aliás, em quase todas, e câmaras de vereadores. Né? Isso é uma coisa generalizada. É um exemplo de que, todos fazem, eu faço também. Né? A tal rachadinha. Né? Então, e aí, esgarça a estrutura jurídica do país, o respeito às leis, e a gente não tem mais segurança e uma péssima qualidade de vida. Não tendo segurança, não tendo confiança nas leis, não tendo confiança nas instituições, fica uma péssima qualidade de vida. Aí a pessoa fica sonhando com o país ideal. O país ideal é aquele que nós fazemos, é aquele que nós queremos. E depende de nós. Eu volto a dizer que o Brasil não é uma Constituição, não é um mapa. O Brasil somos nós, brasileiros, 210 milhões ou 215 milhões de pessoas. Somos nós que fazemos e, portanto, são os cariocas, são os fluminenses que fazem o município do Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro. É a vontade deles. Todo o poder emana do povo. Agora, se tem uma forma de a gente enxergar o copo meio cheio em tudo isso que tem acontecido no Rio de Janeiro nos últimos anos, é observar que lá, ao menos, as coisas têm tido consequência, não é, Alexandre? Eu até citava outros exemplos aqui mais cedo com o Sidney. Em outros estados, as coisas se perdem e as pessoas sequer têm o direito de saber se a denúncia tinha fundamento ou não, até para inocentar um determinado gestor acusado de qualquer coisa. São Paulo é muito assim, né? As coisas vão se perdendo com o tempo e a gente depois não sabe se era verdade, mentira e virou fumaça, não sabe o que aconteceu. No Rio, ao menos, a consequência, né? Agora é transformar essa consequência em energia para transformar, né? Pois é, às vezes, né, você citou São Paulo, às vezes é uma sucessão tão grande de fatos ruins que a gente vai esquecendo os anteriores. Né? E qual é o novo escândalo? Aí o novo escândalo deixa esquecer o escândalo anterior e fica impune lá atrás. Né? A impunidade é a mãe dos crimes. Né? E aqui no Brasil a gente sabe que as leis são lenientes. Agora, a época de Natal, então, a época de soltura de gente, né? Estava pagando pena, mas agora já não vai pagar. Né? Então, muitas vezes a pessoa tem um caráter meio fraco e é preciso o medo da lei para cumpri-la. Né? Só o medo da lei faz com que ela seja punida. Eu lembro do meu filho, certa vez, meu filho com 5, 6 anos, quando estávamos esperando o sinal abrir, passou um sujeito com o sinal fechado.
E o meu filho me perguntou, pai, como é que ele passou no sinal vermelho e não foi punido? E aí eu respondi, meu filho, a culpa é minha. Eu botei você no mundo aqui nesse país em que crime e castigo não tem muita relação, né? Então é isso também, a questão da impunidade. E o Rio de Janeiro está funcionando nisso, a gente vê, né? A gente percebe que os políticos são punidos, realmente são punidos, né? Lá em São Paulo, o político, a Câmara de Vereadores dá 46% de aumento para o prefeito, né? Então, e lá no Rio de Janeiro, a polícia prende o prefeito. Então, tem essas diferenças, essas características, mas sim, o Rio de Janeiro tem que se indignar, né? Eu sei que as conversas de hoje no Rio de Janeiro certamente serão a propósito dessa prisão do prefeito. E que não fique só na conversa, vá também na vontade, a vontade de exercer o poder, né? Que é a fonte do poder é o povo, está lá escrito na Constituição, e a gente exerce esse poder na hora do voto, mas também fora da hora do voto, também exerce nas ruas, né? Agora, é preciso aquilo que falamos lá no início, ter cuidado de não condenar previamente as pessoas. Esperar que siga, como você lembrou, Colombo, siga o devido processo legal. Alexandre, um ótimo dia então. Muito obrigado por mais uma Liberdade de Opinião e nós voltamos a conversar, hein? Aproveitem o dia. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.